Clique subscribe para receber a notificação dos próximos vídeos. Saudações. De onde vêm as nossas palavras? Este assunto é complexo, mas também ao mesmo tempo poderá não ser. De forma geral, as nossas palavras condizem com o que queremos expressar. Além das palavras frívolas, as palavras podem ser temperadas com sabedoria, amor, com o sentido de fazer bem, ou podem ser temperadas com astúcia e com a intenção de criar oportunidades para o mal. Certa ocasião, estando a falar sobre conhecer o estado da árvore pelo seu fruto, Jesus comentou sobre a relação entre o coração e as palavras. Faço aqui a leitura de Mateus capítulo 12, versículos 33 a 37. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Este texto diz que o estado do fruto condiz com o estado da árvore. O verbo fazei, no versículo 33, onde está escrito ou fazei a árvore, é muito esclarecedor. Pois, como lemos nos versículos anteriores, alguns fariseus tinham dito que Jesus expulsava demónios por Belzebu, que é o príncipe dos demónios. Mateus 12, 24. A resposta de Jesus foi muito reveladora, como pode ser visto nos versículos 26 a 28 de Mateus 12. Jesus disse: se Satanás expulsa Satanás, então o seu reino está dividido. Então, como poderá este subsistir? Mas se ele, Jesus, expulsava os demónios pelo Espírito de Deus, era sinal que o reino de Deus tinha chegado a eles. Porque será importante nós compreendermos esta informação que Mateus nos dá. Porque ao lermos no versículo que Jesus disse ao fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazer a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore, nós vimos aqui algo que nos chama a atenção. Algo bastante importante que Jesus estava a dizer. Em outras palavras, é como se Jesus tivesse dito: nos argumentos que apresentais, sede lógicos e também consistentes com o que dizeis. Saibam o que estão a dizer e sabei discernir o estado da árvore e do seu fruto. As vossas palavras devem expressar conhecimento e sabedoria. É como se Jesus estivesse a dizer tudo isto a eles. As palavras daqueles religiosos mostravam que eles não estavam a identificar quem Jesus era e qual a natureza do seu ministério. A seguir a este contraste entre a árvore boa que dá bom fruto e a árvore má que dá mau fruto, Jesus, no versículo 34, censurou aqueles que tinham a habilidade de dizer coisas boas, sendo eles maus. Este ato é contrário à natureza. Na natureza, o fruto sempre condiz com a árvore de onde veio. Este versículo diz-nos algo importante, que é o seguinte: não é o dizer boas coisas que dará lugar a coisas boas ou poderosas, mas sim o ter a substância em si, de forma que quando fala, o bom é manifesto. Ou seja, o poder das palavras está simbolicamente ligado à qualidade da árvore. É curioso que logo a seguir Jesus acrescentou neste mesmo versículo as seguintes palavras: pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. De acordo com estas palavras em Mateus 12, 34, qual a substância que dá origem às nossas palavras? É a abundância daquilo que está no nosso coração. E também
o que dá a qualidade e natureza às palavras é a substância que reside em abundância no coração. O mal pode dizer coisas boas, porém tais palavras não estarão impregnadas com o bem, somente estarão embebidas no mal. É importante as pessoas levarem a sério o seu próprio raciocínio. Deviam avaliar em boa luz o que estava em seus corações, os seus pensamentos e o seu processo de raciocínio e as suas conclusões antes de falarem. Eles deviam identificar o reino de Deus que tinha chegado a eles, como lemos em Mateus 12, 28. Jesus deu importância a este exercício ao acrescentar em Mateus 12, 36 o seguinte: Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Notemos neste versículo que somos responsabilizados pelas nossas palavras. A palavra ociosa no texto grego, língua em que foi originalmente escrito, inclui o significado de algo que é injurioso, sem benefício, sem lucro ou sem o devido raciocínio. Portanto, notemos que as palavras são importantes. Palavras contêm mensagens, revelam a intenção e mostram o que vai dentro da pessoa. Como Jesus tinha dito no versículo 35, só quem tem um bom tesouro no seu coração é que pode dizer ou dar o que é bom, aquilo que é bom. Assim como só a árvore boa pode dar bons frutos, assim também o bem vem de quem que tem em si o bom, aquilo que é para o bem. O homem bom tem em si um bom tesouro, de onde pode tirar o bem. Este mesmo ensino também é dado em Lucas 6,45. Vejamos o que está lá escrito. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do seu mau tesouro, tira o mal. Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Aplicando este princípio às palavras, compreendemos que ter um bom tesouro dá-nos a habilidade de falarmos palavras de promessa, de bênção, de edificação, de força, de visão, de sabedoria e de restauração. O adjetivo bom, que é usado 2 vezes neste versículo, diz-nos que devemos cultivar esta natureza em nós e naquela substância que estiver em nós e que dá lugar ou razão às palavras. O Senhor Jesus explicou que é do que há em abundância no coração que a boca fala. Qual a natureza do assunto que mais domina no coração? É uma pergunta que cada um de nós deve fazer a si próprio. Em que é que passa mais tempo a pensar? Outra pergunta importante. Segundo as características ou inspiração que permeia essas coisas, assim será também a natureza do que dissermos. Este é o princípio a ter sempre presente para que se possa, com intenção e boa visão de vida, cultivar a substância que possa produzir boas palavras. Isto é, para dizer palavras que têm poder de contribuir para o bem, é necessário ter o bom tesouro em nós. As nossas palavras são evidência da natureza e qualidade do que nós cultivamos no nosso interior. As nossas palavras constituem um testemunho quanto ao nosso caráter e consciência. De forma relativa, as nossas palavras manifestam o nosso propósito. E nisto o nosso testemunho será a nosso favor ou contra nós. Como Jesus disse em Mateus 12, 37. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Noutra ocasião, após ter sido abordado por uns escribas e fariseus sobre lavar as mãos antes de comer, de acordo com a tradição dos anciãos, Mateus capítulo 15, versículos 1 e 2, Jesus chamou a si a multidão e explicou sobre o que contamina a pessoa.
lendo por estes versículos mais adiante, nós vimos que o assunto neste capítulo não é a questão de lavar as mãos por questões de higiene, mas como a palavra contamina nos indica, o assunto tinha ou estava relacionado com a purificação segundo a tradição dos anciãos. Como diz também o versículo 11, Mateus 15, 11. Sabemos que é sempre melhor lavar as mãos antes de comermos. Porém, o assunto aqui não era esse. O assunto era sobre ter uma conduta segundo os princípios da purificação levítica. A purificação levítica estava relacionada com os requisitos de purificação física, moral e espiritual antes que as pessoas pudessem ministrar a Deus. Notemos que estes escribas e fariseus acusaram os discípulos de transgredirem a tradição dos anciãos. A transgressão da tradição religiosa era para estas pessoas o verdadeiro problema. A palavra contaminação no texto grego é a palavra koinou. Esta palavra está relacionada com aquilo que estivesse impuro, profanado ou não limpo em termos de atividades relacionadas com o culto a Deus. Podemos ler alguns versículos sobre esta matéria da contaminação em Mateus capítulo 15. Durante esta leitura, observe a importância que Jesus deu àquilo que sai da boca. Veremos nestas passagens o que é que dentro da pessoa pode inspirar as suas palavras de modo a que a pessoa seja considerada contaminada. Vamos ler Mateus 15, depois versículos 11, 18, 19 e 20. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso é que o contamina. Mas o que sai da boca procede do coração e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfémias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos, isso não o contamina. O Senhor Jesus explicou que o que contamina a pessoa é o que sai da sua boca. O que entra pela boca está relacionado com o corpo, porém o que sai da boca está relacionado com o coração da pessoa. No versículo 19, o Senhor mencionou algumas coisas que procedem do coração. São estas coisas que contaminam a pessoa, ou seja, fazem com que a pessoa seja impura. O coração inclinado para estas coisas dá ocasião às palavras que, sendo proferidas, tornam-se o elemento que é julgado. Por isso é importante vigiar o coração e alimentar o coração com aquilo que edifica e promove o bem. Porque saindo do coração aquilo que edifica, o que promove o bem, aquilo que anima para o bem, será então manifesto aquilo que é proveitoso. Vejamos então que Jesus deu muita importância às palavras. Compreendemos pela leitura bíblica que é bom que as palavras sejam aceitáveis a Deus e que sejam palavras cujo propósito possa edificar aos que as ouvem. Propriamente, as palavras de significado não vêm de atividades cerimoniais ou de exercícios religiosos. As palavras que são revestidas de poder vêm de um coração que é como a árvore boa que dá bom fruto. As palavras que são aceitáveis são aquelas que vêm da boa pessoa que tem um bom tesouro em si. As palavras que revelam sabedoria são aquelas que vêm de um coração que é alimentado com as verdades do reino de Deus, que é chegado. Por que o coração? Pela leitura dos vários textos bíblicos que referem o coração e os pensamentos, compreendemos que as duas coisas estão ligadas. Sabemos que o coração é um órgão necessário em termos biológicos. O coração tem uma função diferente à do cérebro, porém, ambos estão ligados, dadas as suas funções biológicas e que podem também despertar ocorrências emocionais. Em termos de expressar pensamentos e sentimentos,
Estes dois, o cérebro como centro do raciocínio e o coração representando o centro dos sentimentos, estes estão ligados e dão força ao que expressamos. Mas notemos que antes das palavras serem expressas, já a natureza da substância que domina o íntimo da pessoa está a temperar o que será dito. Esta forma de entender a função do coração, além da sua imensa importância para a vida do corpo, não é muito diferente ao entendimento que as gerações passadas sustentavam. Tomemos nota de alguns textos bíblicos que nos ajudarão a compreender o significado do coração em relação às nossas palavras. Vejamos o que disse Caleb em Josué, capítulo 14, versículo 7. O livro de Josué, no Velho Testamento, capítulo 14, versículo 7, diz: Da idade de 40 anos era eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Caleb, que tinha sido enviado com mais 11 espias para fazer um reconhecimento da terra que iriam possuir, voltou com a resposta que era conforme o que sentia no seu coração. Dos 12 que foram espiar a terra, só Josué e Caleb é que deram uma resposta favorável ao seu avanço para entrar na terra prometida. Os outros 10 deram um relatório negativo. Creio que é importante notar que Caleb falou consoante o seu coração. Os 10 fizeram derreter o coração do povo, mas Caleb perseverou em seguir ao Senhor, como nós lemos em Josué 14, versículo 8. Observemos dois pontos muito importantes em Caleb e que nos ajudarão a entender o significado ou a importância do coração. Caleb tinha o seu coração inclinado em seguir ao Senhor seu Deus. Era a intenção, estava assente no seu coração, seguir ao Senhor. Por isso, no seu relatório, ele falou como sentia. Para ele não era tanto o sentimento da ocasião, mas o que já estava assente no seu coração, que era seguir o Senhor. Vimos que Caleb ligou a sua fé em Deus ao seu coração, que estava consagrado a seguir ao Senhor. Daquilo que estava o seu coração cheio, assim ele falou. E pelas suas palavras, ele declarou a sua fé e confiança em Deus. Conforme vimos no resto do texto bíblico de Josué, capítulo 14, pela sua perseverança em seguir ao Senhor, Caleb recebeu bênção. Para Caleb, seguir ao Senhor e falar segundo o que estava o seu coração cheio eram duas coisas que estavam ligadas. Lendo até ao fim do capítulo 14 de Josué, lemos que ele persistia em falar segundo a visão que já há muito ele mantinha. Conforme o que estava no seu coração, conforme o seu coração estava cheio, assim ele falava diante de Deus e diante das pessoas. Tal era a substância que ele tinha no seu coração, no seu íntimo. No Salmo 139, versículo 23, encontramos um outro exemplo de relevância em termos do coração. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Neste Salmo 139, o salmista reconhece o poder e a sabedoria de Deus, que o conhecia intimamente. Sabendo que nunca poderia estar fora do alcance de Deus, ele sabia que Deus estaria presente para o guiar. Posto isso, ele concentrava-se nos pensamentos de Deus. Versículo 17. O salmista reconhecia também que o ímpio não estava longe. Porém, ele pedia a Deus que o sondasse e que conhecesse o seu coração e os seus pensamentos. Porquê? No Salmo 139, versículo 24, ele explica: E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me. Algo interessante que vimos neste testemunho do salmista é que ele reconhecia a grandeza do poder, a sabedoria e o conhecimento de Deus.
Ele continuava num estado de grande admiração para com Deus, mas ao mesmo tempo ele sabia que os ímpios, com os seus maus atos, não estavam longe. Perante esta realidade, ele pedia a Deus para o sondar, precisamente no seu coração e nos seus pensamentos. Eu considero que o salmista sabia muito bem que, dado o ambiente à sua volta, algo que ele não aprovava, nem podia mudar, que ele sentia necessidade de ter o seu coração cheio com o bem que Deus dá ou que vem de Deus, para ele então falar e a sua conduta ser sempre aquela que agradasse a Deus. Vejamos ainda Jeremias 17:10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. A pessoa que no seu coração ordena a sua vida e também o seu discurso pratica atos comensuráveis com o seu íntimo ou com aquilo que está no seu íntimo. O Senhor, por sua parte, diz que Ele avalia o coração e os pensamentos. Para a pessoa que tem em si um bom tesouro e, mediante o que Deus discerne nessa pessoa e segundo os seus atos, Deus dá as suas bênçãos. Termino este segmento com o conselho do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, versículos 8 e 9. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Leve o seu coração a pensar naquilo que edifica. E assim as suas palavras começarão a ter substância para serem moldadas. E as suas palavras serão palavras de bênção, palavras que edificam, palavras poderosas. É importante cultivarmos bem as nossas palavras. Este tópico tem bastante ainda para ser considerado, mas por agora deixe-me dizer que para realmente dizermos palavras que nascem de um coração que está cheio de Deus, é preciso entregar o coração a Deus, reconhecendo que Jesus abriu caminho para todos nós e cada um de nós até à presença do Pai. Ao morrer na cruz por nós, Jesus providenciou para nós o resgate necessário. Agora, toda a pessoa que confessa a Jesus como seu Senhor e Salvador, que reconhece o que Jesus fez a seu favor na cruz, Deus dá a salvação. E então a vida dessa pessoa passa a ter a oportunidade de ser cheia de Deus, cheia da sua sabedoria. E para isso também é bom começar a ler, se ainda não tem lido a palavra de Deus, não tem lido a Bíblia, queira ler um pouco da Bíblia todos os dias. Vai ser bom para encher o seu coração com aquela substância que realmente dará poder às suas palavras. Poder em oração, poder para adorar a Deus, poder para aconselhar, poder para ajudar outros. Também todos os dias tire um pouco de tempo para falar com Deus em oração. Fale com Deus acerca da sua vida e peça a Deus também para revelar a si os seus planos. Fale sempre com Deus, sempre em nome de Jesus. É o que a Bíblia nos ensina. Logo que possa, frequente uma igreja que realmente ensina o Evangelho, não uma tradição, mas que ensina a palavra de Deus. E será muito importante e necessário para a sua formação como discípulo de Jesus. Continuo orando para que as bênçãos de Deus sejam sempre amplas na sua vida. Se quiser ver os vídeos anteriores, vá ao YouTube, ao canal com o meu nome, Manny Bessa.